E a gente vai bater um papo sobre as crenças que aparecem na nossa vida. Crença é um troço que, caraca, né? Trava a vida das pessoas de tal forma que a gente nem imagina. E aí eu queria falar de uma crença que eu estava até lendo, fiz umas anotações aqui de um livro que são muito legais e que eu me identifico. Então, não sei se vocês sabem, eu vim de uma família muito, muito pobre, pobre de maré desci. Então, eu tenho todas as encalacrações que vocês possam imaginar de grana, sabe? De que tem que ralar muito, que se não morrer de tanto trabalhar você não ganha dinheiro, que pessoas ricas são snobs, todas aquelas coisas. E nesse livro, o que eu estava vendo? Que o cara, ele veio de uma família também que passava muita dificuldade. As dificuldades desse cara eram da ordem do tipo assim: a família estava feliz, felicíssima se tivesse comida na mesa. Então eles falavam para todos que, nossa, nós trabalhamos para pôr comida na mesa. E tipo, quem disse que a gente deveria se contentar em pôr comida na mesa? Mas na nossa cabeça, na nossa infância, as pessoas falam pra gente que se a gente tiver querendo mais, almejando coisas maiores, a gente tá sendo ganancioso. E o ganancioso não vai pro céu. É engraçado, né? Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir pro céu. Sei como é que vai fechar essa equação, mas tudo bem, detalhes. O lance mesmo é a gente começar a pensar sobre o que a gente escutou na infância da gente. Eu escutava muito meus pais reclamando de dinheiro. Logo, é natural que eu tenha algum tipo de crença em relação a dinheiro. Se as crenças não me atrapalham, maravilha. Se isso não está me impedindo de ganhar mais dinheiro, de prosperar, de construir minhas coisas, tá beleza. Se por um acaso a gente tá lá lutando, fazendo, acontecendo e do nada a gente vê que a gente tem uma crise e perde tudo. Ok, aí você vai lá, luta, conquista, faz mais alguma coisa tal, de repente você vai lá e perde de novo. Você já começa a perceber na sua vida que você tá tendo uma repetição de padrão. Quando a gente começa a repetir padrões, significa que a gente tem uma crença que está limitando a gente de passar aquela etapa. Passar aquela fase. Então você tem que olhar para você e falar assim: o que tem acontecido na minha vida que está sendo repetido várias e várias vezes? Se você estiver vivendo alguma coisa repetida, a gente está diante de uma crença. As crenças, elas costumam ser transparentes. É o meu óculos, tá? Eu não tô vendo meu óculos, eu estou vendo através do meu óculos. Então eu enxergo, eu consigo ler o nome de vocês, eu consigo ver o boa noite de vocês, ok, porque eu estou usando um óculos que é a minha verdade. A lente faz exatamente isso com a gente, é a nossa verdade, a gente nem contesta. É tão verdade que a gente acredita que todo mundo pensa igual a gente. E é uma surpresa quando você descobre que não é verdade isso, que não é tão regra assim. Regra é uma coisa que a gente estabelece para a nossa vida e serve para a gente, para mais ninguém. Ah, não, as regras são para todo mundo. Não são. Regras não são para todo mundo. Regras são decretos autoimpostos. Nós colocamos essas regras, essas leis na nossa vida. E aí a gente não ultrapassa. Se eu venho de uma família que acredita que pessoas ricas são metidas, são snobs. Quando você cresce e você quer prosperar, o seu inconsciente, aquilo que está guardado lá no fundinho, diz assim: mas você quer ser vista como snob? Você quer ser vista como uma pessoa não humilde? A gente agora fala muito que a gente quer ser desumilde, sabe? Meu papo é ser desumilde. Para com essa humildade toda. Mas é uma brincadeira, mas é uma forma da gente olhar pra gente e falar: meu, aquilo que a gente aprendeu lá no passado é tão real assim? Todo rico que eu conheço é snob? E quando eu faço isso, e eu fiz uma live de manhã falando sobre mapas mentais. Quando a gente faz isso, a gente coloca uma alimentação, a gente alimentou o nosso mapa dizendo: não, nem todo rico que eu conheço é snob. Não. Nem todo rico não é caridoso,
é metido a besta. Nossa, eu conheço vários pobres mais metido a besta que o muito rico que eu conheço. E aí você começa, o que eu falo, né, de quebrar os paradigmas. Quando a gente trabalha numa sessão de crença, por exemplo, você vai chegar com as suas verdades, as suas regras, e a gente vai explorar elas, vai escavar para descobrir o que tem aí dentro. A gente vai chegar num lugar onde você vai dizer aquilo como sendo uma verdade muito absoluta. Só que é para você, não é para mim. E aí eu vou te fazer algumas perguntas que vão te fazer refletir se aquilo realmente passa pela peneira da verdade. Se passa por todas as peneiras da verdade. Porque são várias, tá? Tem a verdade da sua família. Tem a verdade do seu meio. Tem a verdade do seu trabalho. Tem a verdade da sociedade como um todo. Tem a verdade das crenças religiosas. Se você olhar todo esse monte de verdades, às vezes a nossa crença, às vezes não, a maioria das vezes a nossa crença, ela quebra no meio do caminho. Ela não resiste. Então, quando a gente está falando de crença, ela é uma regra que a gente estabeleceu para seguir a nossa vida. E é uma regra inconsciente. Por isso que você não percebe e você fala para mim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rica. Ok, se aí dentro de você todo o seu sistema de crenças acredita que riqueza é um negócio ruim, é negativo, você sendo a única rica da sua família, vai ser um corpo estranho, ou seja, vai ser jogada para fora dessa caverna, o seu ser ancestral que mora aí dentro vai dizer, não, ser rica não é bom. Ser rica vai ser mal pra gente, a gente vai perder o amor das pessoas que a gente ama. Tem pessoas que eu trabalho que elas chegam no ponto de acreditar que a pessoa que elas mais amam vai morrer se elas ficarem ricas. E você pode falar assim, imagina, isso não existe. Existe. Eu não posso expor, lógico, porque são sessões das pessoas. Mas eu tenho clientes que viveram exatamente isso. Tinham a certeza de que quando elas prosperassem, elas iam perder uma pessoa da família delas muito importante. É totalmente inconsciente. Tem crenças que as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o dinheiro tira a essência das pessoas. Aí eu falo, mas você pensava nisso? Não, ela também não pensava nisso. Só que quando você escava, a crença vem lá de dentro e ela pula física. Você sente no seu corpo a crença. É muito impressionante, gente. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto por trabalhar com crenças. Porque eu sei que esse negócio tá paralisando a gente, porque me paralisou muitas e muitas vezes em várias coisas que eu não tenho consciência, então eu tô dizendo o que eu quero, o meu plano racional tá dizendo o que eu quero. Eu quero ser próspera, eu quero ser amada, eu quero ser saudável, eu quero um monte de coisa. E por que eu estou trabalhando contra tudo isso? Pessoas que não conseguem emagrecer, que às vezes a crença dela é que, poxa, eu suei tanto para comprar esse guarda-roupa do jeito, com as roupas caras que eu tenho, eu não posso perder isso. Elas não emagrecem para não perder o guarda-roupa que elas compraram. Você fala, não, não é possível. É possível. Tem pessoas que não emagrecem para não se tornarem desejáveis. Porque lá atrás aconteceu alguma coisa com o corpo bonito e que hoje não é positivo para elas. É tanta coisa que tem aí dentro do nosso subconsciente, é tanta coisa que a gente não conhece sobre nós que produz a vida que a gente está tendo. Crenças criam a nossa realidade. Fato. Tudo aquilo que você acredita é o que vai acontecer. Se você tem aí dentro do seu sistema de crença que homens não prestam, você só vai encontrar os que não prestam. Todos os bons e maravilhosos que estão aos montes por aí não vão chegar perto de você. Se você acredita que você só vai encontrar mulher traíra, interesseira, etc., adivinha o que você vai encontrar na sua vida? Só mulher traíra, interesseira. Porque é o que você acredita. E as crenças vão trazer essa realidade para você. Pessoas que trocam de empregos. Elas trocam várias vezes de emprego e de repente ela tem o mesmo tipo de chefe.
Teve uma pessoa que eu atendi que vivia exatamente isso. Ela recriava o mesmo tipo de pessoa que ela teve na vida dela há uns anos atrás. Eram umas pessoas que realmente promoviam um certo mal-estar, faziam com que ela não se sentisse bem e faziam com que ela acabasse se prejudicando e saísse fora do lugar que ela estava. É tão maluco tudo isso quando a gente conversa sobre crenças e as pessoas não sabem que funciona desse jeito e vão vivendo a vida aos trancos e barrancos. Aí quando a gente vai passando muito tempo vivendo desse jeito, elas vão criando camadas. Eu falo que crença é quase uma cebola. Ela tem o núcleo, que é uma crença que nasceu geralmente até a sua adolescência, ou quando acontece depois é que geralmente foi num forte impacto emocional, tá? Porque crença nasce de duas maneiras, um forte impacto emocional ou repetição de padrão. Então, se eu de repente presenciei a minha mãe sendo agredida, eu fui agredida e aquilo me provocou um impacto emocional muito grande, aquilo vira uma crença. E a crença não é o que aconteceu, mas é a percepção que eu criei daquilo que me aconteceu. E a outra forma de se criar uma crença é você ver direto aquele padrão. Então, por exemplo, pessoas que vivem em famílias que brigam. Tinha uma moça que eu atendi que era ótimo. Ela falou assim, que ela veio de uma família que a avô e a avó dela brigavam o tempo inteiro. Italianos, gritavam, então aquela loucura. E aí ela falou assim, eu achava normal viver brigando. Minha mãe e meu pai o tempo inteiro se pegando, aquela gritaria, eu achava normal. Eu casei e o meu marido era da paz. E eu não sei porque eu sentia alguma coisa errada. A gente vivia bem e tudo, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Aí ela falou que o que aconteceu? Ela ia trabalhar, estava o dia inteiro feliz, bem, mandando mensagem pro marido, estava tudo lindo. Quando chegava no horário dela ir para casa, o que ela fazia? Começava a se irritar. Ela começava a ter pensamentos, eu ensino isso no Hubble Vision, né? Tinha pensamentos que produziam a emoção de raiva. E aí ela já estava se preparando para brigar quando ela chegasse em casa. Então ela vinha pensando assim, tem toalha molhada em cima da mesa. A louça não deve ter sido lavada. E ela ia elaborando mil coisas. Vou chegar e ele tá sentado no sofá. Ela vinha pensando em tudo que ela não queria, né? Quando ela chegava, adivinha? O caos tomando conta e ela quebrava o pau. E ela não estava entendendo porque o casamento dela estava indo tão mal, porque na mente dela, na crença dela, era normal viver brigando. Como assim? Ele tá chateado porque a gente briga todo dia? Quando ela fez o trabalho de crenças, ela entendeu, ela mudou essa percepção, ela percebeu que ela fazia isso, e só de você perceber o que você faz, você toma uma decisão. Qual é a decisão que você toma? É esse tipo de vida que você quer? Você quer que amanhã ou depois esse casamento desande de verdade porque você acha que isso é normal e não está no plano mental dele? O mapa mental dele não tem briga para casamento feliz. O mapa mental dele diz que casamento feliz é tranquilo. E ela atualizou o mapa dela, a gente tirou essa crença da frente e, graças a Deus, o casamento deles foi muito bem, obrigada. Então, muitas vezes, a gente simplesmente tem um mapa desatualizado, um sistema de crenças, de coisas que a gente viveu lá atrás, que estão trazendo uma vida ruim, não uma vida que a gente realmente decide ter. Porque eu duvido que alguém quer ter uma vida de um casamento desfeito, de um trabalho que está sempre repetindo o padrão ruim, ou não ser próspero. Ninguém quer isso conscientemente. Mas quem manda não é o seu consciente, né? Esse cara aqui é 5%. 95% é o subconsciente que está mandando. São os programas que você veio programado desde pequenininho que estão rodando aí dentro de você. Vocês conseguiram entender essa parte da crença? Porque isso é importante que vocês, entendendo essa etapa, vocês conseguem começar a se auto-observar. O processo de autoconhecimento é esse, é a autoobservação. É você percebendo como é que você se comporta e a partir do comportamento a gente vai fazer esse caminho inverso eu falo que é uma engenharia interior reversa, né? Você vai do seu comportamento, que está trazendo um resultado,
para o seu sentimento, do seu sentimento para o seu pensamento. E aí a gente vai trocar esse sistema todo. Então, gente, quando a gente está falando mesmo sobre crenças, é sobre isso. A crença nasce dessa maneira na sua vida, está criando a realidade que você tem hoje na sua vida, e você, por não contestá-la, porque você não tem a consciência de que isso acontece, tá deixando a vida te levar, tá Zeca Pagodinho. Então, o que a gente precisa? Olhar para dentro da gente, porque a cura não está lá fora, não é o outro que tem que mudar. Que eu adoro, tem gente que entra nos meus negócios e fala assim, ai, meu marido precisava te ouvir. Não, seu marido não precisa me ouvir, quem tem que me ouvir é você. Porque a partir da sua mudança, o seu mundo se expande e muda. As pessoas não mudam porque a gente obriga elas. Você tenta obrigar alguém a mudar, tenta falar para um drogado que ele não tem que se drogar. Não adianta, é zero. O que faz uma pessoa mudar é a nossa mudança. Porque quando nós mudamos, o mundo muda ao nosso redor. Eu vi um trecho de um filme que eu achei muito legal. O cara chegou pra namorada, ela tava comendo cereais numa mesa, e aí ele chegou pra ela e falou, não tá dando certo esse relacionamento, vamos terminar. Aí ela tira o coisa e fala, tá bom. Aí ele fala assim, como assim tá bom? Por que você tá aceitando assim tão facilmente? Aí ela falou, mas é você que tá terminando comigo, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, não, porque não é assim, a gente teria que conversar. Ela falou, a única conversa que eu tenho que falar com você é quando você vai tirar as coisas de casa. Ou seja, ela tinha mudado, ela estava bem com ela. O de fora não afeta mais você. Então, quando você muda, o outro vai mudar ou não de acordo com o seu comportamento. Então, a gente sempre começa com a gente nunca vai atrás do outro. E aí, eu estava lendo um livro e vi esse trechinho que eu achei impressionante da crença. O rapaz estava mastigando chiclete e ele mastigava um chiclete tipo 5, 10 minutos e jogava fora. Pegava o próximo, punha na boca, mastigava e jogava fora. O amigo dele, que tinha crença de escassez, chegou e começou a ficar incomodado. Ele falou, meu, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu gosto do gosto até esse minutinho. Depois que já perdeu o gosto, perdeu a graça, eu jogo fora. E o cara olhou e falou assim, nossa, mas não é desperdício? Ele falou, um negócio custa $1, um monte aqui dentro. Eu sinto prazer desse jeito, por que eu não posso? E aí ele falou, porque na minha família nunca foi assim. Que coisa, né, gente? Às vezes as nossas crenças vêm das nossas famílias de origem. A gente, por um senso de pertencimento, não contesta e vem seguindo desse jeito. Quando você se perguntar como que você escova o dente, cada um tem um jeito de escovar o dente. Qual é o jeito certo? Nenhum. Qual é o jeito certo? Todos. Cada um aprendeu de um jeito e faz do seu jeito porque essa é a crença, é a realidade que a pessoa cria. Como é que você prepara o bife? Do jeito que você aprendeu com a sua família de origem. Eu costumo falar, até tem no curso, que como que a pessoa preparava o bife? Ela cortava o bife e fazia numa panela. O marido chega para ela e pergunta, mas amor, por que você cortou o bife? Porque perde o suco da carne. Ela falou, não sei, minha mãe que fazia assim. Vamos perguntar para sua mãe. Sogra, por que você pica o bife? Não sei, minha mãe sempre fez assim, eu continuei. Ô vó, por que você faz o bife desse jeito? Não faço não, eu fazia quando a minha não tinha panela que cabia um bife, agora eu faço inteiro, fica muito mais gostoso. A veinha atualizou a crença dela e todo o resto só replicou. Porque a gente não desafia nossas crenças. Aquilo que você acha que é muito verdade, muito verdade, desafia ela para ver se é verdade de verdade. Passa pelos paradigmas para ver se é verdade mesmo. Talvez você vai descobrir que um monte de coisa que você acredita não é real. Dinheiro é difícil de ganhar? Quem disse? Verdade para quem?
Os moleques lá dançando nos toque-toque da vida estão bombando. Não é difícil para eles. Tem que ralar, tem que dar duro para ganhar dinheiro. Molecada no YouTube se divertindo. Não estão achando que é difícil ganhar dinheiro. Quem que é a verdade? Ah, aí vai ter a galera que... Ah, porque ali eles deram sorte. Não, eles só não têm a crença que talvez a gente tenha e que por isso que as coisas são tão difíceis. Eu, de verdade, quando eu olho a minha história, eu nunca tive a crença que eu não compraria a minha casa eu sozinha, por conta e risco, depois do abandono, depois da traição, depois de não ter emprego nem dinheiro para pagar a conta do valor do meu carro, sabe? Desempregada, com uma filha, com vontade de me matar, pensando, né, em realmente me matar. Como que eu fiz tudo isso? Eu nunca tive a crença de que eu não poderia comprar uma casa. Eu fui a mulher que mais ganhou dinheiro na empresa que eu trabalhava. Eu era o maior salário da empresa. Porque eu nunca tive a crença de que mulher ganhava menos que homem. Nunca. E eu vejo muita gente discutindo que as mulheres ganham menos que os homens. Gente, eu nunca vivi isso. Então, para mim, não existe essa verdade. Eu sempre fui lá e construí. Porque as pessoas não respeitam as mulheres. Eu sempre dei ordens. Dificilmente um cara desacatava uma ordem minha. A minha filha fala uma coisa que é engraçada. Ela falou, na hora que você começa a discutir, você vai crescendo. Aí a pessoa vai encolhendo perto de você. Parece que eles são menores que você. E ela já me viu discutindo com funcionários. Ou seja, significa que a postura e a crença que eu tenho me leva para esse caminho ou não. Vocês entendem? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você realmente tiver as crenças que te fortalecem, que te empoderam, não gosto da palavra empoderar, mas é a que cabe aqui, te empoderam, de verdade, você faz o que você bem entender. Eu vendo uma passagem bíblica que eu achei bem legal, Jesus veio, falou isso várias vezes e a gente não assimilou. Quando aquela mulher que está sangrando há 12 anos toca na veste dele e ele fala, quem me tocou? Que ele falou, eu senti o poder saindo de mim. E ela falou, fui eu que toquei, né, etc. Mas por quê? Porque quando ela tocou ali, ela acreditou. A crença dela é que tocar naquela roupa seria o suficiente para ter curado ela. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. As pessoas, elas precisam voltar a acreditar nelas mesmas. As pessoas precisam contestar as crenças que elas têm na vida delas. Porque quando você não contesta a crença, aquilo é a verdade absoluta e parece que o mundo inteiro segue aquela verdade. Não é. Por isso que nós temos um mundo tão polarizado hoje. E isso eu tô falando de mundo, nem é só de Brasil, tá? Quem vê de um jeito, vê daquele jeito. Quem vê do outro, vê daquele outro jeito. Qual que é a verdade? Nenhuma das duas. Então, se você começar a se autoconhecer na profundidade, contestar as crenças que vêm da sua família de origem, começar a acreditar mais em você, voltar a ter a autoconfiança de novo em você, porque quando você se conhece, você conhece seus talentos, você conhece quais são seus valores, são os itens que a gente trabalha mesmo no processo de autoconhecimento, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Excelente noite, vou terminar com meu vinhozinho branco, que essa noite está mais quentinha. Então, um grande beijo para vocês e até amanhã, tá bom?